Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós saudamos também os nossos amados irmãos que estão em casa, nos assistindo neste momento. E estamos aqui reunidos mais uma vez na casa do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo se reúne, assim como a Igreja de Cristo se reúne em vários lugares neste momento, em todo o canto da terra, invocando o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz em Efésios, capítulo 6, no verso 12, diz que a nossa luta não é contra sangue, nós não temos que lutar contra sangue e carne, mas com principados e potestades e contra todas as armadilhas do diabo.
E para isso nós precisamos revestir da armadura de Deus. E revestir da armadura de Deus é buscar ao Senhor, ser fortalecido no Senhor, viver com o Senhor, unidos na palavra, buscando cada dia mais intimidade com o Senhor, para que nós sejamos fortalecidos verdadeiramente. E ainda em Romanos 8:31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos Deus na nossa vida. Nós somos felizes porque nós temos Deus que cuida de nós. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Isaías 41, no verso 10. Livro do profeta Isaías 41, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, glória a Deus. Queridos, esse texto mostra para nós que nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Em todas as nossas tribulações, em todas as nossas angústias, Deus vai pelejar por nós. As nossas batalhas, elas serão lutadas pelo Senhor. O pastor até falou de manhã a respeito disso, acho que foi no domingo passado. Na palavra de Deus a gente sempre encontra Deus animando o povo. Quando forem pelejar, eu estarei à frente, eu vencerei a batalha. Tão somente anime, tão somente confie, tão somente ser forte e corajoso. Então, nós estamos batalhando todos os dias, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é que peleja por nós. Não importa a dificuldade que nós possamos passar, nós temos que ter a plena convicção e ter a confiança de que a peleja, ela está na mão do Senhor. E com o Senhor, nós já sabemos o resultado. Ela é vitória. Mesmo que a gente não alcance aquilo que a gente deseja, mas a vitória é certa, porque está sendo feito a vontade de Deus. E o próprio Cristo nos ensinou: seja feita a tua vontade. Então nós batalhamos e confiamos no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele peleja por nós. Que nós possamos ter muita confiança no Senhor. Vou passar para a equipe de música agora, e em seguida nós vamos passar a palavra para o pastor. Antes de passar, quem veio preparado para dízimos e ofertas devolver, pode fazer isso na primeira música. Mas quero te convidar a orar por esse culto dessa noite mais uma vez. Senhor nosso Deus, exaltamos a Ti, ó, e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos perdão pelas nossas falhas e clamamos ao Senhor pelas Tuas misericórdias. E que o Senhor, ó Deus, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nessa noite. Viemos aqui, Pai, para glorificar o Teu santo e poderoso nome. E sabemos, ó Deus, que nós somos pessoas fracas e nós necessitamos muito do Senhor, ó Deus. É a Tua palavra que nos traz conforto, é ela que nos traz refrigério para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Ô Pai querido, nós colocamos a Tua igreja aqui nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê compreensão verdadeira da Tua palavra, e que ela possa nos incomodar,
que ela possa falar o nosso coração para, de fato, ó Deus, cumprirmos o ID de Jesus, semear a Tua palavra. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E até hoje, ó Deus, nós temos visto isso, porque o Evangelho é pregado e o reino de Satanás é destruído. Por isso nós te pedimos, Pai, coragem para nós, para enfrentarmos as nossas batalhas. Não nos dê, Pai, não nos deixe ter espírito de covardia, mas que nós sejamos ousados em pregar a Tua mensagem, ó Deus, que ela é pura, ela é simples, ela é verdadeira e ela é transformadora. Amém. Nós te louvamos, Pai, exaltamos e confiamos sempre em Ti, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, de todas as enfermidades. E nós confiamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor faz a cura, o Senhor liberta o cativo, o Senhor comanda, Pai, este mundo. E a Tua igreja confia plenamente no Senhor. E aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, para Te adorar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Amém. E fazemos isso, ó Deus, porque primeiro o Senhor nos amou, dando o Seu Filho na cruz para nos salvar. O Senhor provou o grande amor que o Senhor tem por nós, que foi permitir que o Teu Filho morresse em nosso favor. E ali foi selado. A nossa salvação foi através do sangue do Senhor. E nós Te agradecemos, Pai. E fazemos isso no nome do Cordeiro Santo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Oh, quão bom e feliz podemos estar aqui reunidos na casa do Senhor. Convido você para que se coloque de pé e com muita alegria em seu coração possamos louvar e engrandecer o nome dEle. Pelo Senhor, marchamos no Seu exército, poderoso é Sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aleluia, o nosso general é Cristo, seguimos os Teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos no Teu mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aleluia, o nosso general é Cristo, seguimos os Teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá.
vergonha de Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vamos provar quão é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na Tua casa para Te louvar e adorar o Seu santo nome, porque o Senhor é um Deus que se faz presente em nossos corações. O Senhor é um Deus que faz presente em nossas casas. O Senhor é um Deus que faz presente aqui na Tua casa. Por isso, Pai, enche esse lugar com o Seu Espírito Santo, para que os nossos corações sejam gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Derrama sobre a Tua igreja a Tua graça e a Tua misericórdia. Limpa literalmente os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos, Pai, para que tudo que vier fazer seja de acordo com a Tua vontade. Derrama mais uma vez a Tua graça, o Teu amor e o Teu Espírito Santo. E perdoe, Pai, os nossos pecados. É confiado nesse amor, nessa fidelidade que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos. Todos sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Queria te convidar para você abrir as Escrituras em Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E hoje nós vamos ler um texto que é pequeno, simples, mas muito grande no que diz respeito à verdade revelada, à verdade de Deus contida nele. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. A palavra do Senhor diz assim: pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos. Pai, nós queremos mais uma vez nos pôr diante da Tua presença como povo que clama para ouvir a Tua voz. Enche nosso coração hoje, ó Senhor Deus, desse santo desejo de ouvir o Senhor, de receber a Tua santa instrução, de ser consolado por ela e de ter no nosso coração, mais uma vez, revelado do Teu grande amor por nós. Nós clamamos, Pai, tenha misericórdia de nós e da nossa mente, que por vezes se perde em pensamentos e em projetos, enquanto meditamos na Tua palavra. E é por isso, Senhor Deus, que a gente ora e clama ao Senhor, que nessa noite nosso pensamento esteja preso, esteja seguro, esteja firme no Senhor. Que a gente possa nessa noite verdadeiramente se assentar diante da Tua santa presença e ser instruído por Sua divindade. Coloca nosso coração, ó Pai, na posição de quem almeja, deseja ardentemente ouvir o Senhor. E que todos os problemas que temos, ó Senhor Deus, nesse momento a gente entregue de fato ao Senhor. Porque os problemas não podem fazer separação entre nós e o Senhor, principalmente no tempo que a gente vai meditar na Sua palavra. Então tira, Senhor, todo o cansaço, tira todo o enfado, tira os pensamentos inúteis, tira, Senhor Deus, os nossos anseios, as nossas ansiedades, e coloca no nosso coração o sentimento de quem está ávido por ouvir a voz santa do Senhor. E para tanto, ó Senhor Deus, eu clamo para que o Senhor me capacite, haja visto que sem o Espírito do Senhor, sem o agir do Senhor sobre mim, ó Senhor Deus, sou simplesmente um vaso vazio e que não tem nada mais a oferecer do que a minha matéria. Mas eu creio que o Senhor me chamou para ser apóstolo, no sentido de que sou aquele que fala em nome do Senhor. Mas, Senhor, reconheço a minha pequenez, reconheço minha fraqueza, reconheço minhas limitações. E sem o auxílio do Senhor, serão simplesmente palavras lançadas ao vento. Mas que no poder do Espírito, ó Pai, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No santo nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor pela Tua grande bênção, pela oportunidade de estarmos na Tua santa casa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho sempre começado, pelo menos nessas primeiras exposições no texto desse primeiro capítulo de Romanos, falado de como essa carta ela foi capaz de transformar e virar de cabeça para baixo a vida de homens. Como, por exemplo, eu citei no nosso primeiro encontro a vida de Martinho Lutero, que foi o homem que rompeu com a Igreja Católica, dando início então ao movimento protestante, e que redundou então no que a gente vive hoje, igrejas evangélicas, né, que voltaram para o verdadeiro evangelho, que está registrado nas Escrituras. Mas tem um outro homem também, chamado John Wesley, que também teve a sua vida revirada de cabeça para baixo ao ler Romanos, em específico Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, o texto que nós acabamos de ler. Diz a história
que John Wesley, quando lendo essa carta, meditando nos ensinamentos do apóstolo Paulo, juntamente com todas as anotações que Martinho Lutero tinha feito de um comentário antigo, comentário bíblico antigo de autoria de Martinho Lutero, John Wesley começa a sentir o seu coração aquecendo de uma forma diferente. Então John Wesley percebe que na justificação pela fé, que é o assunto principal da carta de Paulo aos Romanos, é o que a igreja precisava ouvir naqueles tempos, é o que a igreja precisa ouvir nos tempos de hoje. A gente experimentou nessa semana de algo bastante desagradável, que foi a notícia de um grande sacerdote de uma igreja grandiosa sendo envolvido num escândalo. Mas se as pessoas lessem as Escrituras, se as pessoas tivessem um tempo de meditação na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, as pessoas iriam entender que ninguém pode ser salvo por obras de justiça própria, por obras meritórias, mas simplesmente pela fé. Então as pessoas deixariam de depositar a sua fé numa igreja ou num sacerdote fulano de tal, para colocar a segurança da sua salvação na pessoa correta e na mensagem correta, que é o Evangelho. Então essa verdade que o apóstolo Paulo trabalha tão majestosamente aqui, é a verdade que vai libertar cristãos da escravidão, da lei e do engano. Isso é, se verdadeiramente o Evangelho for de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a igreja crer nisso, se os pregadores acreditarem nisso. John Wesley, depois de meditar nesses textos, ele sente no seu coração, o seu coração aquecendo, e diz a sua biografia que John Wesley começa a pregar na praça pública 3 vezes ao dia. Diz que certa vez ele pregou para quase 14 mil pessoas, e dizem que desses 14 mil, milhares se converteram entendendo a mensagem da justificação pela fé e não por obras, não por comprar indulgências, não por adoração de imagens, mas por se curvar diante do senhorio de Cristo Jesus. John Wesley é o autor da famosa frase: a minha paróquia é o mundo. Esse homem é também o líder do movimento metodista. A gente conhece a igreja metodista. John Wesley foi quem começou os primeiros passos da igreja metodista, porque ele entendia que a vida piedosa precisava ser caracterizada por um método de estudo das Escrituras. Só a palavra de Deus. Um dos lemas da Reforma. Então perceba que, movido por uma compreensão daquilo que Paulo está explicando na carta dele aos Romanos, John Wesley, então, ele começa a protagonizar o avivamento no século XVIII na Grã-Bretanha. Ele é o grande avivalista desse século. Tudo isso porque entendeu que salvação não tem jeito de ser uma obra dos homens. Não tem jeito de alcançar o favor de Deus pagando mensalidades de boleto que chega na sua casa. Não tem como alcançar o favor de Deus fazendo penitências de viagem até tal lugar e voltar a pé. Não tem como alcançar o favor de Deus se não for pelo sangue de Cristo Jesus. E esse é o tema principal de toda a epístola. Se você ler, você vai entender que versículo 16 e 17, que nós acabamos de ler, ele é o tema central de toda a carta, de maneira que a partir daqui, 16 e 17, o apóstolo Paulo começa a destrinchar, a expandir esse tema, mas é válido dizer que desde já, versículo 16 e 17 já é o bastante para nos ensinar sobre justificação pela fé, e é sobre isso que eu queria meditar hoje. O que Paulo tem a nos dizer sobre justificação pela fé diante desses 2 versos.
E Paulo explica justificação pela fé, dando alguns passos, e é sobre esses passos que nós vamos meditar hoje. O primeiro passo do apóstolo Paulo em falar sobre justificação pela fé é mostrar a sua relação com o Evangelho. Ele começa dizendo: eu não me envergonho, pois, do Evangelho que eu prego. Como ele se relaciona com essa verdade anunciada por meio dos profetas, anunciada pelo meio dos patriarcas e também por meio da própria encarnação de Cristo e depois anunciada pelos apóstolos. Como ele se relaciona com essa verdade? A primeira coisa que ele diz é: eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha de anunciar para todo mundo que eu creio e mostrar para as pessoas que crer nisso faz sentido. Nós precisamos entender que no contexto do apóstolo Paulo, dizer isso, eu não me envergonho do Evangelho, é algo bastante arriscado, haja visto que o contexto do primeiro século foi o mesmo que crucificou Cristo. Judeus que, atrelados à lei, atrelados à obediência, achavam que obteriam o favor de Deus, e os gregos, que muitos deles questionavam a existência de um Deus. Então dizer eu creio e eu não me envergonho desse evangelho, e evangelho aqui a gente precisa entender que o apóstolo Paulo está falando do conteúdo, né? O evangelho não é uma personalidade, mas ele fala a respeito de uma pessoa e da obra realizada por essa pessoa, que é a obra de Cristo. O que é que Deus executou em Cristo? É o evangelho. Mas dizer isso na época de Paulo era perigoso, porque tanto romanos como judeus não aceitavam muito bem a ideia de que Jesus Cristo era o Salvador dos pecadores. Tanto é que são romanos e judeus que o crucificam. Vocês se lembram muito bem dessa história. Então lembre-se de Paulo, quando ele anunciava o Evangelho, e tem uma parte que é bastante interessante. Se você depois tiver tempo, você leia Atos capítulo 26, que é quando Paulo está discursando diante de Festo, governador da Judéia. E Festo ouve e fala: não tem nada de acusação que leve de fato esse homem a estar sendo preso, eu vou libertá-lo. Então Festo desce para Jerusalém, chega lá, está um punhado de judeus, mestres da sinagoga, os líderes, os anciãos, dizendo: esse homem precisa ficar preso, esse homem precisa morrer. Festo fala: mas não tem nada, não, então nós vamos subir de novo para Cesareia, que é a prisão onde Paulo está. Então nesse meio tempo chega um outro governador da Itureia, se eu não estou enganado, chamado Agripa II, rei Agripa. E ele fala: eu tenho interesse em ouvir a respeito da defesa desse tal Paulo. Então Paulo apresenta mais uma vez toda aquela sua trajetória. Eis que eu era um perseguidor da igreja, arrastava os cristãos e fazia muito deles negarem a sua fé por pura violência, agredindo-os. Mas eis que certo dia, quando eu subia para Damasco, recebendo autorização para perseguir os cristãos em todas essas regiões, estava eu subindo a Damasco, e eis que Jesus Cristo apareceu para mim. E a partir daí eu comecei a entender que Cristo era aquele que antes falavam os profetas. Ou seja, todo o conhecimento do arcabouço da fé judia apontava para a vinda de um Messias. Só que eu, na minha religiosidade, não conseguia perceber isso. Eu guardava a lei, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu no que diz respeito a guardar os mandamentos. No entanto, a caminho de Damasco, eu percebi
que não tem como alcançar o favor de Deus, a não ser que seja pela fé no seu Filho, Cristo Jesus, que foi oferecido para morrer em nosso favor. E aí o rei Agripa, Paulo é muito sagaz nesse sentido, porque ele sabia que Agripa conhecia os costumes judeus. Se você ler o texto, você vai ver isso lá, está dizendo isso lá. Sabendo que Agripa era conhecedor da tradição dos judeus, Paulo começa a explicar a ligação entre o Messias proferido pelos profetas, anunciado pelos profetas, e o cumprimento dessa profecia na pessoa de Cristo. E o rei Agripa fala: Paulo, por pouco, não me convences de ser um cristão. Mas Festo fala: tu és louco. Esse homem está louco. As muitas letras te fizeram delirar. Veja que ao mesmo tempo, no mesmo cenário, tinha alguém que dizia que o evangelho era loucura, e tinha alguém que falava assim: faz sentido, mas eu ainda não quero crer, ainda não sou cristão. Tudo isso foi dito para que você perceba que quando Paulo está dizendo eu não me envergonho, Paulo está assumindo uma postura diante do evangelho, de não ser aquele que vai ficar nem em cima do muro e nem contra, mas totalmente rendido ao evangelho. Por isso ele diz: eu não me envergonho do evangelho, pois este é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é preciso entender também que se crê nisso pela fé, não há outra maneira. O rei Agripa passou perto de ser um cristão, vai saber se ele se converteu depois disso, né? Mas passou perto. Em Atos capítulo 26, ele compreendeu as ligações e as possíveis ligações e diz: por pouco tu não me convences. É preciso ser revelado. É por isso que não tem como ser ou se envergonhar. E o próprio Cristo também diz, né, que aquele que se envergonhar de mim, também me envergonharei dele. Ou seja, se tem vergonha do evangelho, se prepare para o dia do juízo. E a gente vê o próprio Cristo também dizendo que revelou essas coisas, ou seja, revelou essa verdade do evangelho aos pequeninos, aos frágeis, aos desfavorecidos. Paulo diz que Deus escolheu as coisas pequenas do mundo, exatamente as desprezíveis do mundo, para envergonhar os sábios. Tudo referente ao reino de Deus e ao evangelho. Deus é o autor, o executor, e é aquele que aplica o evangelho no coração das pessoas. Então por isso Paulo é capaz de dizer: eu não me envergonho do evangelho. Uma outra questão a ser destacada aqui é que o evangelho é uma verdade sobre todas as coisas, sobre a existência. Vemos que Paulo não se envergonha dele, pois ele é a única verdade existente. Paulo não precisa sentir vergonha como quem anuncia uma coisa que pode estar errada ou que pode estar certa. Essa é a única verdade sobre os homens. A verdade única sobre a existência é o evangelho. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. O evangelho responde a todas as questões sobre a existência. Quem somos, para onde vamos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. O evangelho responde isso. Tem um teólogo chamado Karl Barth, que não é muito confiável na sua teologia, mas presta atenção no que ele diz. O evangelho não precisa ir em busca de polêmicas com as religiões e filosofias do mundo. Nem tampouco precisa temê-las ou fugir delas. O evangelho não é uma concorrência com quaisquer teorias ou pesquisas
ou outras elucubrações e deduções que a ciência, a sabedoria ou cultura possam haver encontrado ou ainda venham a encontrar, mesmo que sejam transcendentais e oriundas do mais elevado círculo do saber humano, pois o Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades, mas é a verdade que questiona, afere todas as demais verdades. O Evangelho é a dobradiça, não a folha da porta. Perceba que o Evangelho é quem sustenta todas as verdades. E ele não pode ser colocado lado a lado com as demais. É uma tendência que nós temos de tentar colocar o Evangelho e pôr sobre ele o mesmo peso do que as demais verdades. A verdade única da existência humana é o Evangelho. E o Evangelho fala de quê? De quem nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus. Pecadores, por conta do pecado de Adão e Eva. Viemos de onde? De Deus. Para onde vamos? Temos uma missão. Aqueles que estão guardados no sangue de Cristo vão reinar com Deus. Os demais têm também o seu destino pré-estabelecido. O que estamos fazendo aqui? Fomos chamados, ou fomos criados, para adorar a Deus. Aqueles que não o fazem, estão lutando contra si mesmo. E o apóstolo Paulo vai falar disso a partir do verso 18, em Romanos, capítulo 1. Ele vai falar: a ira de Deus se revela dos céus a toda criatura, porque o homem, mesmo tendo plena condição de reconhecer a Deus nas coisas criadas, ele suprimiu esse conhecimento. Ou seja, você foi criado para adorar a Deus, mas você está negando para si mesmo e não está adorando. Indesculpável. Você tem uma dívida com Deus. O que fazemos? Para que fomos criados? Onde estamos? De onde viemos? O Evangelho responde tudo isso. É a verdade sobre todas as verdades. O Evangelho é a grande verdade do mundo, pois ele altera a existência, de modo que aquele que recebe o Evangelho é liberto da justiça própria, como moeda de troca na sua relação com Deus. Mesmo o ateu que desconsidera Deus, vive mediante uma lei moral, que lá do fundo busca aceitação. Mesmo o ateu entende que em algumas circunstâncias o aborto não deveria acontecer. A pergunta que o ateu precisa se perguntar é: por que eu preciso viver tendo essa moral, se eu não vou prestar contas dela para ninguém? Então, mesmo na sua moralidade e na sua rejeição à pessoa de Deus, ele ainda está lá no fundo estabelecendo a sua justiça própria como uma moeda de troca para ser aceito socialmente e quiçá ser aceito pelo próprio Deus. Vai que Deus existe. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, né? Só existe ateu até quando a coleira do pitbull está presa. Depois que ela arrebenta, aí o cara clama a Deus na hora. Misericórdia, Senhor. Não é assim? Vale-me Deus. Por que ser um ser moral se eu não tenho que prestar contas disso para ninguém? Essa é a grande pergunta. Por isso que o apóstolo Paulo está falando de que ele não se envergonha, porque isso é a grande verdade da vida. Somos falhos e precisamos de ajuda. Essa é a grande verdade da vida. Olhe para todas as esferas da sua existência e perceba que se em todas elas você não precisa de ajuda. Todas elas. Relacionamento de pai para com filhos, você precisa de ajuda. O seu trabalho, você precisa de ajuda.
sua vida profissional, seus estudos, você precisa de ajuda. O Evangelho fala disso, de homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas que foram criados, se perderam e agora precisam da ajuda de Deus. Se você perceber, se você andar um pouquinho mais adiante aí, Gálatas, capítulo 2, abra sua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 2, verso 16 ao verso 21, o apóstolo Paulo está falando de justificação pela fé. Gálatas 2, do 16 ao 21, perceba o que Paulo diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se preocupando ser justificados em Cristo, fomos nós, mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Ou seja, Paulo está falando, sabendo que a gente é justificado pela fé, mas mesmo assim a gente vê em nós operando o pecado, Cristo é o autor do pecado? Claro que não, ele vai responder, né? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a mim mesmo e se entregou por mim. Veja como Paulo está falando de um evangelho que altera a vida, altera a existência. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdade, acima de todas as verdades. Pela lei, obediência à lei, continuo sendo alguém condenado. Mas através do Evangelho, a existência é transformada. Ainda queria destacar uma outra coisa aqui. A palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. A imagem que essa palavra cria, ou precisa criar na nossa mente, é a imagem do soldado que era o responsável por estar lá no campo de batalha e trazer a notícia de que fomos vitoriosos. Se você lembrar na história do próprio Israel, você vai lembrar que existia esse soldado que vinha correndo trazer a notícia da vitória de Israel. E então se montava uma torre de sentinela, uma torre de vigília, que enquanto o povo estava em guerra, ficava também um outro soldado esperando e olhando para o horizonte, vendo se o soldado estava vindo trazer a notícia boa. E o conhecimento era tão vivo naquele tempo, de que pela forma da corrida do soldado já se sabia qual que era o resultado. As boas novas, o Evangelho é exatamente essa notícia de que vencemos a batalha. É preciso a gente entender que essa notícia de vitória, ela não pode trazer para nós vergonha, muito pelo contrário. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala que está pronto para ir pregar em Roma, compartilhar o Evangelho com os irmãos, tanto para os bárbaros como para os gregos, porque essa é a boa notícia de que estávamos derrotados, mas Cristo, enviado por Deus, conseguiu trazer-nos vitória. E a boa notícia é a palavra pregada, o Evangelho, Cristo se oferecendo por nós. O que nos leva então para o segundo passo, né?
Paulo não se envergonha do Evangelho, não somente porque ele é a grande verdade e a boa notícia revelada ao mundo, mas porque ele também é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. É o que Paulo começa a falar agora no decorrer do verso 16. Não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. E Paulo revela 4 coisas aqui sobre o Evangelho. Primeiro, Paulo revela que o que é o Evangelho? É o poder de Deus. Então eu e você precisamos entender que o Evangelho que é proclamado por Paulo, ele é a manifestação do grande poder de Deus. A gente já disse que ele é a grande verdade da vida, mas o Evangelho responde às grandes questões da existência: quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de onde viemos. Mas o Evangelho também é a manifestação do poder de Deus. A gente precisa entender que essa mensagem que a igreja é portadora, a igreja oferece essa mensagem, ela não salva ninguém. A igreja que oferece essa mensagem está oferecendo o poder de Deus para que as pessoas sejam salvas. Por isso é que eu e você nunca deveríamos nos envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, nossa boca deveria estar desaguando o Evangelho por todos os lados, porque a gente entendeu que esse é o poder de Deus. E a palavra poder aqui, alguns tentam fazer essa exegese, né? Que é a palavra dinamis. E aí muitos pensam: então o poder de Deus é a dinamite de Deus. Esquece isso, porque na época de Paulo não tinha criado dinamite ainda, né? A dinamite vem depois. Mas é essa ideia de poder que pode inclusive trazer as pessoas da morte para a vida, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, que por meio de Cristo Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por que que nós não nos envergonhamos do Evangelho? Por que que homens como Martinho Lutero romperam com a igreja por causa do Evangelho verdadeiro? Por que que John Wesley ia para a praça e pregava 3 vezes ao dia, falando do verdadeiro Evangelho para as pessoas? Porque ele entendia que esse Evangelho é o poder glorioso de Deus, que tem a capacidade de pegar alguém morto nos seus delitos e pecados e trazer para uma vida gloriosa, trazer para uma vida perdoada, cheia da graça e da misericórdia do Senhor. Paulo revela que o Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder de Deus colocando todas as coisas em ordem. O Evangelho é o poder de Deus de aniquilar a morte. O Evangelho é o poder de Deus em nos batizar na morte de Cristo e nos fazer renascer uma nova criatura na ressurreição de Cristo. De modo que antes a gente estava debaixo de condenação de Deus, mas agora a gente está debaixo do perdão e da graça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus em suportar em si mesmo todos os pecados do mundo, fazendo todo aquele que crê em Cristo uma pessoa justa e perdoada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, ou primeiro do judeu, depois do grego, como diz o apóstolo Paulo. Paulo também revela qual é o propósito do Evangelho, né? O propósito do Evangelho é nos salvar. É o poder de Deus para, está vendo o propósito estabelecido aí? Para a salvação. E a primeira coisa que a gente precisa admitir é que se nós precisávamos de salvação é porque estávamos em perigo, em condenação. Por isso é que não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o que Ele realizou em nós foi tão glorioso, porque Ele nos tirou da prisão e da escravidão do pecado e nos trouxe para a liberdade em Cristo Jesus. Não deveríamos nos envergonhar do Evangelho, nunca. A gente estava em perigo.
Era essa a nossa condição, ser o Evangelho, e essa é a condição de todo aquele que não crê em Cristo, ou também de todo aquele que pode, ou que pensa poder, encontrar o favor de Deus no obedecer de regras ou numa vida moral, que possa chamar assim a atenção de Deus, e então Deus será compassivo para comigo. Não é assim. O Evangelho verdadeiro diz: você não merece, mas eu estendo a minha misericórdia a você. O Evangelho mentiroso, que o apóstolo Paulo fala que é para ser considerado como vergonha, anátema, é aquele que diz: você sendo bom, você vai alcançar o favor de Deus. O escândalo que a gente viveu essa semana é a prova mais evidente de que salvação não vem por méritos. Paulo também revela o propósito. O propósito é a salvação de todo pecador. De todo pecador. E Paulo também revela qual é a amplitude do Evangelho. Veja que no texto está aí: é o poder de Deus para a salvação de todo, mas todo o que crê. A salvação que Cristo oferece está estendida para todos, mas tomarão posse somente aqueles que creem. E na nossa cabeça, às vezes, essa coisa parece não encaixar bem, mas Deus conhece todo e na completude do número dos eleitos. Nós não. Deus não olhou para o futuro e falou assim: lá na frente o pastor Wagner vai se converter, então vou pôr o número dele aqui, ou o nome dele no livro da vida. Não, ele pôs no começo: seu nome está aqui, varão. Uma hora ou outra o Evangelho vai te acertar. E aí é poder de Deus. Ser acertado pelo poder de Deus, não tem como resistir. Salvação de todo aquele que nele crê. Amplitude é para todo. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo ainda fala uma coisa interessante: primeiro do judeu e também do grego. Parece que o apóstolo Paulo dá uma valorizada nos judeus aqui, mas a gente precisa entender aquilo que a gente está estudando pela manhã aqui, de que foi dado os oráculos de Deus aos judeus primeiramente. Os mandamentos chegaram na mão dos judeus, foi por meio dos judeus que Deus se revelou, ou através deles, Deus se tornou conhecido de todas as nações, por conta do que Deus realizou no meio deles. Então, de certa forma, por terem sido os portadores dos oráculos de Deus, eles são de certa forma privilegiados. Mas se você correr os olhos nas Escrituras, você vai ver o próprio apóstolo Paulo dizendo, Romanos capítulo 9, capítulo 10, que judeu não tem vantagem, que se pelo conhecimento da lei, se eles não chegassem à conclusão de que eles não davam conta de se salvar, não dava para ser bom o bastante para Deus ser misericordioso comigo, eles iriam perecer. Porque o justo viverá pela fé, como diz o texto. Amplitude. Paulo também revela como se apropriar do Evangelho, que é somente pela fé. Somente pela fé se alcança essa salvação poderosa oferecida graciosamente por Deus. A fé é o dispositivo, a chave de energia, é a ignição da salvação, é a fé. A fé é um mecanismo que nos faz apropriar de toda essa grandiosa obra que Deus realizou por meio de Cristo. Isso se aplica tanto a judeus como a gentios. Não tem favorecido. E o terceiro e último passo que Paulo dá aqui, terceira e última coisa que Paulo fala sobre a justificação pela fé,
é mostrando que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Veja que ele já disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no verso 17 ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no ato de Deus adentrar a história, enviar o seu Filho para salvar pecadores. E aí você precisa fazer alguns questionamentos. Como pode ser Deus justo, sendo que Ele nos ofereceu perdão ao invés de condenação? Porque ser justo é dar aquilo que as pessoas merecem. Sim ou não? Você encontra, ou você vê um julgamento de um ladrão, e quando o juiz diz: não, você está absolvido, o que você viu acontecendo? Foi justiça ou foi injustiça? Injustiça. Porque justiça seria receber a condenação pelo seu delito. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando que o Evangelho revela a justiça de Deus. E a gente precisa entender que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus, mas no aspecto de que Deus, na sua infinita graça, o seu grande amor pelos pecadores, Ele executou a justiça, mas não em mim e em você, que merecíamos a punição. Ele executou ela em Cristo. Então, portanto, Deus não foi injusto, porque tudo aquilo que merecíamos, Cristo trouxe sobre si na cruz do Calvário. Então, por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem que fala de Deus aplicando a sua justiça no seu único Filho, para que nós pudéssemos ser justos. E só é justo aquele que recebe essa mensagem por fé. E receber essa mensagem por fé significa se render diante da compreensão de que não há nada em mim que possa despertar o favor de Deus, a não ser quando o Evangelho entra no meu coração. E aí tudo aquilo que era nossa culpa, tudo aquilo que era a nossa dívida, foi paga no sangue de Cristo Jesus. Quando a justiça de Deus é manifesta no Evangelho, percebemos o quanto somos limitados em nossa justiça própria, pois a nossa justiça é inoperante mediante a morte que merecíamos. Por isso, aqueles que se asseguram na própria justiça vivem um engano que vai os levar à morte e ao juízo de Deus. Todo aquele que acha que porque é bom, porque faz caridade, vai ser aceito por Deus, está caminhando para um engano da morte e do juízo. Deus, por sua graça, decide revelar aos homens um caminho de salvação em Cristo Jesus, mas muitos ainda acham que podem se achegar a Deus por outro caminho, que não seja Jesus. O engano da justiça própria gera tumulto e aglomeração nas portas do inferno, exatamente porque as pessoas não conseguem aceitar que não é pelo fazer, mas pelo crer em Cristo Jesus. Irmãos, eu espero que essa verdade vire a sua vida de cabeça para baixo, assim como fez com o apóstolo Paulo, assim como fez com Lutero e como a gente aprendeu hoje, fez também com um grande avivalista da Grã-Bretanha, chamado, como é que é o nome do irmão, gente?
John Wesley, muito obrigado, metodista, desculpe o lapso. Então percebam que se essa verdade da justificação pela fé e não pelo nosso trabalho, se isso não nos levar a uma vida totalmente entregue a Deus, o que é que vai nos levar, meus irmãos? Você acha que é pelo medo que nós seremos uma igreja que glorifique a Deus? A gente acabou de ver nessa semana que não é pelo medo, mas sim por uma compreensão segura, fundamentada no simples e glorioso amor de Deus por nós pecadores. O que eu espero? Que depois de ouvir essa mensagem, nós façamos, ou nós moldemos o nosso coração depois de ouvir isso tudo. Eu penso que a gente deveria ter muito mais amor pelo Evangelho e menos vergonha dele, porque foi através dele, através dessa pregação, que a gente alcançou o favor de Deus. Uma outra coisa é que a gente precisa se desvencilhar de tudo aquilo que às vezes acampa o nosso coração, no sentido de que quando a gente realiza coisas boas, a gente está melhor diante de Deus. Não, você está melhor diante de Deus por conta daquilo que Cristo fez na cruz, e mais nada. E eu espero também que ouvir sobre essa questão da justificação pela fé, você também possa entregar mais uma vez a sua vida e agradecer a Deus pelo que Ele realizou em você. Essa é a boa notícia que precisa sempre ser renovada no nosso coração. Velhas verdades precisam sempre nos ser lembradas. Cristo nos salvou por simples graça, não merecemos e nem merecíamos nada disso, mas Ele nos chamou. Vivamos agradecidos e vivamos por essa fé. O que Ele nos fez precisa afetar, precisa tocar toda a nossa vida, de maneira que nenhum passo que a gente dê não seja movido por essa salvação que recebemos, por essa graça que recebemos. Eu queria terminar com a gente repetindo esses 2 versos. Vamos fazer essa leitura juntos? Sei que talvez você possa estar com uma Bíblia de uma tradução diferente, mas não tem problema. Eu queria que juntos, em alta voz, a gente falasse esses 2 versículos, que são o tema central de toda essa carta. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Que essa semana seja uma semana de vivermos essa verdade. Pela fé somos justificados. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa gloriosa verdade. Senhor, nós queremos render-lhe graças, Pai, porque essa notícia é muito boa. Essa notícia é uma verdade antiga, mas que precisa sempre alimentar a nossa vida cristã, de maneira que a gente se sinta queimando por dentro, ao entender, ó Pai, que o Senhor
livremente desejou nos amar e se ofereceu por nós, pagando por todos os nossos pecados, sofrendo por cada um deles. E esse sofrimento, ó Pai, o levou, Senhor Deus, à morte. Mas o Senhor é muito mais poderoso do que a morte, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, nos trazendo então a boa notícia de que a nossa luta contra a condenação de Deus foi vencida por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por essa boa notícia, muito obrigado ao Senhor Deus, porque o Senhor aplicou essa verdade no nosso coração através da fé, a fé que é um dom do próprio Deus e que vem ao nosso coração e nos faz enxergar, ó Pai, toda a completude da obra que o Senhor realizou por amor de nós. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado porque homens de Deus resolveram, Senhor Deus, assumir que não se envergonhavam desse evangelho, a ponto, Senhor Deus, de surgir uma outra igreja, uma igreja que se deleita da Tua palavra e abriu mão de toda a justiça própria dos homens, de toda a obediência a regras e leis, para obter o Teu favor, e resolveu, ó Senhor Deus, ouvir somente o evangelho do Senhor, que diz que tem salvação para todo aquele que crê. Porque a Tua santa palavra registrada hoje pode ser lida mais uma vez, Pai. Aprendermos, ouvirmos de como o evangelho, de como Cristo foi gracioso diante dessa verdade, para que nós também anunciemos esse evangelho, não com o poder que há em nós, mas no poder que há no próprio evangelho, que é o poder de Deus e que converte as pessoas e que traz salvação para a vida das pessoas. Pai, eu oro, Senhor Deus, por todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, e que esse poder, o Cristo se oferecendo para salvar pecadores, que isso seja descortinado na vida dos nossos irmãos, e que eles compreendam, ó Pai, que Deus os ama profundamente, que deseja a salvação deles, mas que é preciso se entregar e se esvaziar desse sentimento que nos engana de que a gente é bom, de que a gente merece, de que a gente não comete delitos conforme os foras da lei. Então isso faz com que Deus vá me aceitar. O evangelho diz exatamente o contrário, diz que ninguém merece, mas que Deus dá porque Ele quer. Esvazia, Pai, o coração das pessoas que ainda acreditam que podem obter o favor de Deus por alguma justiça própria. No santo nome de Jesus, Pai, esclarece, abre o coração, revela, Pai. Nós clamamos ao Senhor. E no que diz respeito à nossa responsabilidade como igreja, de não nos envergonharmos do evangelho, Senhor Deus nos capacita através do Espírito Santo do Senhor a sermos fiéis testemunhas do Senhor, a anunciarmos, ó Senhor Deus, a todos os viventes que temos um Deus que se colocou no nosso lugar para que a gente fosse aceito. E que essa seja a única verdade a brilhar no nosso coração. Senhor Deus, porque por vezes a igreja, Senhor Deus, tem brilhado diante de realizações, mas isso não procede do evangelho. Nós precisamos ser reconhecidos com aqueles que nós
Nosso desejo, Pai, essa é a nossa expressão de gratidão. Porque mais uma vez o Senhor disse que pela fé a gente foi justificado. Louvado seja o Senhor por tão grande favor. Louvado seja o Senhor por tão grande amor. Louvado seja o Senhor, Pai, por palavra tão poderosa. A boa notícia da vitória na cruz. Muito obrigado, Senhor, por ter nos revelado isso. E a gente clama, Senhor Deus, pelos nossos, para que deles, ó Senhor Deus, também caiam as escamas dos olhos, para que eles consigam enxergar que o Deus gracioso está à procura deles, pecadores, mas amados por Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, você que pode, fique de pé, por favor. Queria pedir também aos presbíteros da igreja que estendessem as suas mãos sobre a igreja, para a gente impetrar a bênção. Queria chamar a equipe de música para a gente se despedir cantando. Por favor, venham aqui à frente. Estenda suas mãos sobre a igreja, os presbíteros presentes. Que a graça do nosso Deus eterno Pai e que o amor de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Enquanto os irmãos saudam de longe uns aos outros, nós vamos entoar cânticos. Que Deus os abençoe, lhes dê uma boa semana, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe. Santo Espírito.